Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Que maravilha, meus irmãos, meus amigos, querido visitante. Que é melhor? Então, vou me posicionar aqui, ok. O nome desse musical é A Canção de Joquebede. Você sabe o que significa o nome Joquebede? Joquebede significa o Senhor é glória. O nome de Joquebede aparece apenas 2 vezes na Bíblia, ambas no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 6, versículo 20 e em Números capítulo 26, versículo 59. Nós não sabemos muita coisa sobre a história de Joquebede, senão que ela era esposa de Arão e mãe de Moisés, Arão e Miriam. Em outras 2 ocasiões na Bíblia, curiosamente, o nome de Joquebede é mencionado apenas indireta ou implicitamente. Primeiro lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 2, quando Moisés nasceu, nós vimos isso aqui, nessa encenação, e o texto diz lá, Êxodo 2, 2, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. A segunda referência é uma referência implícita lá em Hebreus, capítulo 11, na Galeria dos Heróis da Fé, especificamente no versículo 23, o texto diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. É interessante notar que nas 2 vezes que o nome de Joquebede é mencionado implicitamente na Bíblia, tem relação com o ato de fé de Joquebede ao esconder Moisés em desobediência à ordem cruel do faraó de exterminar, matar todos os recém-nascidos hebreus do sexo masculino. Joquebede não temeu o faraó porque ela temia a Deus. Ela sabia que havia um poder maior do que o do faraó, que era o do Deus de Israel. Mas com o coração triste, mesmo com o coração triste, de uma mãe que se separa do filho, ela confiou na bondosa providência de Deus e ela agiu pela fé, colocando Moisés em um cesto de junco, e ela confiou com esse ato, pela fé, que Deus faria aquilo que fosse melhor para o seu bebê naquele contexto cruel e humanamente insolúvel. Daí, meus amigos, Joquebede ser referenciada, ser mencionada lá em Hebreus 11, na Galeria dos Heróis da Fé, junto com notáveis nomes da história de Israel, Abel, Enoque, Abraão e o próprio Moisés, o seu filho. Pela fé, nós sabemos, Joquebede agradou a Deus. Uma simples mãe, uma protagonista anônima, agradou a Deus tanto quanto os patriarcas, profetas e guerreiros militares de Israel, homens de destacada importância entre os hebreus. A história de Joquebede, portanto, nos ensina que é somente pela fé que nós podemos agradar a Deus, e não por causa de nossas obras, de nossas boas ações, de nossas realizações. Não é porque você é um bom pai de família, que você é uma mãe como Joquebede, por causa simplesmente disso que você pode agradar a Deus. Não é porque você viveu uma vida moralmente correta, não é porque você não bebe, não fuma, isso tem o seu valor, mas não são por essas coisas que você agrada a Deus. Joquebede agradou a Deus não porque ela foi uma mãe que se sacrificou em favor do filho, mas ela agradou a Deus porque pela fé ela confiou Moisés aos cuidados de Deus. Ela confiou na bondosa providência de Deus. Porque cada um de nós, meus irmãos, só pode agradar a Deus pela fé. Nós nascemos à semelhança do bebê Moisés, sentenciados à morte por causa da tirania do pecado. Essa é a nossa condição
por direito de fábrica. O Salmo capítulo 51, versículo 5 diz: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Então nós já nascemos com depravação congênita. Nós nascemos com esse defeito de fábrica herdado de Adão. E a única maneira de nós sermos salvos do poder do pecado e da condenação do pecado é fazer o que Joquebede fez, colocar sua confiança em Deus e na provisão divina. A provisão de Deus para Joquebede era o seu próprio filho, uma salvação temporal, uma salvação física. Moisés era o libertador de Israel, iria conduzir o povo para fora da escravidão de 400 anos no Egito. Mas a boa notícia para nós é que a provisão de Deus vem do menino Jesus, vem do bebê Jesus. Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa esperança. Naquele cesto de junco estava Moisés, o libertador de Israel. Naquela manjedoura, envolto em panos, num estábulo, junto a fezes de animais, estava o Deus encarnado, o nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador do mundo, aquele que se chamaria Jesus, porque Ele libertaria o seu povo dos seus pecados. Naquela manjedoura estava alguém maior do que o universo, estava o Deus eterno. E num grande mistério, aquele bebê na manjedoura governava ao mesmo tempo sob os seus ombros todo o universo. Ali estava o Criador e Senhor do universo, o nosso Senhor Jesus Cristo. A boa notícia é que Jesus é a provisão de Deus para a nossa salvação. A morte e a ressurreição de Jesus são a provisão de Deus para a salvação do pecado e do juízo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versos 9 e 10, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E é assim porque diz Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, pela graça vocês são salvos. Graça é favor imerecido. Graça é favor dado a alguém que merecia exatamente o contrário, que merecia condenação, porque pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isto, a salvação não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se orgulhe, para que ninguém se glorie, para que ninguém chegue lá no céu diante de Deus e diga: Senhor, eu estou aqui porque eu fui bom o suficiente para estar aqui. Eu estou aqui porque eu fiz boas ações, porque eu vivi uma vida moralmente correta. Ninguém vai poder estar diante do Rei, do Senhor dos Senhores, do Rei da Glória e alegar isso. Porque a provisão que Ele fez não é a nossa vida que nos salva. Não é a nossa própria vida que é a provisão para a salvação. Talvez você tenha vindo aqui essa noite, meu amigo, meu querido visitante, você esteja, por assim dizer, às margens do Nilo, em uma situação humanamente insolúvel, sob forte sentimento de desespero, impotência, culpa, condenação. Você já esgotou todas as possibilidades humanas para resolver o seu problema, seja lá ele qual for. Mas eu quero te dizer uma coisa, que o principal problema, o problema fundamental, mais radical e básico, seu e o meu, é o pecado. E enquanto o problema do pecado não for resolvido, as consequências não serão também. Será como tentar resolver o problema de alguém, um médico tentar resolver um problema de alguém, tratando apenas sintomas e não a raiz. Será como tratar câncer dando aspirina. Você não resolve câncer com aspirina. E a nossa enfermidade é muito mais grave do que qualquer doença degenerativa, do que qualquer doença terminal. Esse é o nosso problema mais fundamental, o pecado. E é esse problema que é preciso ser resolvido diante de Deus. Problema para o qual Ele fez provisão em Cristo Jesus. A primeira promessa do Novo Testamento é: e Ele se chamará Jesus, porque libertará o seu povo dos seus pecados. Foi para isso que Jesus veio. Jesus não veio apenas para nos dar alívio emocional.
Jesus não veio apenas para resolver problemas econômicos. Jesus não veio apenas para restaurar casamentos. Tudo isso tem o seu valor, tem o seu lugar de importância. Mas Jesus veio para algo muito maior. Jesus veio para nos libertar dos nossos pecados. E as boas novas, de acordo com o salmista, no Salmo 68, versículo 20, é que o nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano Senhor que nos livra da morte. Você crê nisso? Você crê nessas verdades? Então, o chamado do Evangelho a todos os homens de todas as épocas e culturas é que abandonem a sua vida de pecado e atendam imediatamente ao chamado do Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Esse é o chamado que o Senhor Jesus está fazendo para você essa noite. Se você ainda não crê em Jesus, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, é esse o chamado que Ele tem para você essa noite. Você não veio aqui para assistir uma peça infantil. O nome Joquebede significa o Senhor é glória. E isso quer dizer que a coisa mais importante sobre Joquebede não é quem ela é e o que ela fez. Não é que Joquebede foi um exemplo de mãe, mas o Deus de Joquebede em cuja salvação ela confiou. O mais importante aqui esta noite não é Joquebede, mas o Deus de Joquebede. Joquebede é um sublime exemplo de mãe, de mulher, de serva do Senhor. E nós precisamos de bons exemplos de fé, como os de Joquebede. Mas mais importante do que o exemplo de Joquebede é o Deus de Joquebede. Você precisa mais do Deus de Joquebede do que do exemplo de Joquebede. Você precisa, assim como eu, em primeiro lugar e acima de tudo, de Jesus Cristo, o único Salvador e Senhor, aquele que veio trazer libertação do pecado, não uma libertação meramente física e temporal. Você precisa, à semelhança de Joquebede, colocar a sua fé em Jesus Cristo para receber perdão e vida eterna. Você já fez isso? Você já colocou a sua confiança em Jesus? Há várias pessoas aqui nesta noite que em algum momento de suas vidas confiaram em Jesus, na provisão de Deus para a salvação do pecado. Pessoas que estavam angustiadas, pessoas que chegaram aqui a essa igreja arrebentadas, como o cachorro que caiu da mudança, assim como eu cheguei aqui, mas encontraram perdão, encontraram esperança, encontraram libertação. E todas as outras coisas vieram como bônus na comunhão com o Senhor. E essa noite eu quero te convidar. Eu quero que você ouça o chamado do Senhor Jesus. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está te chamando para você abandonar a sua vida de pecado, dar as costas para o pecado, para o seu problema mais radical e básico, e se voltar em fé para o Senhor Jesus. Se eu entrasse aqui por essa porta e dissesse a vocês, queridos, eu cheguei atrasado aqui esta noite, me desculpem, mas enquanto eu vinha aqui para a igreja, um caminhão me acertou aqui na Presidente Vargas, me jogou do outro lado da rua, veio a 200 km por hora e me acertou. E eu me levantei, me arrumei, estou um pouco amarrotado, mas eu cheguei aqui. O que você diria? Você diria que pastor potoqueiro não veio mentir para cá essa hora, não é mesmo? Você não pensaria, como é que alguém pode sobreviver ao encontro com um caminhão a 200 km por hora? Da mesma maneira, ninguém pode permanecer no estado em que está, se tiver um encontro genuíno com Jesus Cristo. E Ele está te chamando essa noite para mudar a sua vida, para te lançar em outra direção, para te desintegrar. Está te chamando para morrer. Morra, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo dia após dia e siga-me. Jesus não está te chamando para uma festa, para um baile, para viver uma vida respeitável e social no meio de uma igreja, trajando a melhor roupa. Jesus está te chamando para morrer. Assim como Ele chamou aquele cego Bartimeu, lá em Marcos capítulo 10, para segui-lo. Jesus não estava indo para uma festa. Jesus não estava indo para um grande banquete em Jerusalém. Naquela mesma semana ele seria morto, crucificado, espancado, cuspido, brutalmente assassinado. Ele estava chamando pessoas para se associarem a Ele desta maneira. É o seu caso?
Você quer se associar a Cristo dessa maneira? Não vai ser fácil, mas há alegrias mil, infinitas, na presença do Senhor Jesus Cristo. Tem irmãos aqui que podem confirmar isso? Digam amém. Amém. São essas pessoas que entregaram a vida a Cristo como eu fiz um dia. Não nasci num lar cristão. Vivi uma vida toda arrebentada, mas encontrei esperança e salvação em Cristo Jesus. Há alguém aqui que deseja entregar a vida a Cristo nessa noite? Eu não estou te perguntando se você quer fazer parte desta igreja. Eu não estou te perguntando se você quer assumir uma nova religião. Eu estou te perguntando se você quer entregar sua vida a Cristo, o único Senhor e Salvador. Todos estão mortos, mas Cristo vive. Moisés morreu, Abraão morreu, Isaac morreu, mas o Senhor Jesus Cristo vive e reina, e Ele está te chamando essa noite. Erga uma de suas mãos, quero orar pela sua vida, se você deseja entregar sua vida a Jesus. Espero que você não saia daqui da mesma maneira essa noite. Erguer as suas mãos não vai te salvar, mas eu quero te conhecer, eu quero orar por você. Esse simples ato, rito, não tem nada de místico, não vai te salvar imediatamente, mas é a sua confiança em Jesus que salva. Onde está a sua fé? Já está em Cristo? Quero pedir para que os irmãos estejam orando e eu vou dar a oportunidade para você enquanto a igreja ora. Se você deseja que eu ore pela sua vida, se você deseja sair daqui essa noite com Jesus Cristo, erga sua mão corajosamente, não tenha medo de homens, não resista ao chamado do Senhor para a sua vida. Alguém aqui essa noite? Levante uma de suas mãos para que eu possa identificá-lo. Amém. Vamos orar juntos agradecendo a Deus. Pai, oro para que o Senhor tenha misericórdia daqueles que essa noite resistiram ao chamado do Teu Evangelho. A porta desta igreja vai estar aberta sempre, mas quem garante que as portas da salvação estarão novamente sendo oferecidas para essas pessoas? Eu rogo pela Tua infinita misericórdia sobre elas, porque não apenas a porta é estreita, mas o caminho também. 2000 anos se passaram e a porta continua estreita. Que o Senhor tenha misericórdia e dê a elas uma outra oportunidade, em nome de Jesus. Amém.